Se todo aluno tivesse consciência desses erros que vamos falar hoje, se esforçasse pelo menos um pouquinho para melhorar, eu tenho certeza que alcançaria resultados melhores e mais rápidos. Então vem comigo! Eu sou a Pamela Inkel e esse é o canal Inglês na Sua Casa. Seja muito bem-vindo! E como professora de inglês, eu pude observar ao longo desses anos os maiores erros cometidos pelos alunos que querem aprender inglês. E assim como eu puxava a orelha deles para prestarem atenção a esses detalhes, eu me sinto na obrigação de te convidar para essa conversa mais séria com você também. Porque eu me importo com o seu aprendizado e eu quero facilitar as coisas para você que acompanha o inglês na sua casa. Então aproveita e anota tudo bem certinho. Vamos lá! O aluno está tão focado com o resultado final que acaba esquecendo de aproveitar o processo de aprendizagem. Não que você não tenha que sonhar ou planejar a sua fluência, mas esse não deve ser o seu foco no começo dos estudos, porque há uma longa jornada para você percorrer. Então focar no resultado final, sem se preocupar com a sua evolução diária, esse processo todos os dias, é um dos maiores erros cometidos pelos alunos. E você está tão focado com o processo lá na frente que você acaba não se preocupando com a sua evolução diária, porque você não está atento, você não está se parabenizando a cada nova conquista. Então, para de pensar lá na frente, pega essa energia que você gasta planejando a sua fluência e comece a aplicar hoje, porque se você quer alcançar, você precisa trabalhar agora. Então, substitua a pergunta: quanto tempo demora para eu ficar fluente? Por o que eu aprendi hoje que me fez evoluir dentro do meu aprendizado? Fique atento a esse degrau todo dia, porque é subindo um a um, todos os dias, estudando um pouquinho, aprendendo, adquirindo conhecimento, que você vai conseguir a tão desejada fluência. Focando dessa forma, nesse processo, no hoje, no que você aprende, você vai conseguir esse resultado de maneira mais rápida do que você esperava. E essa dica tem tudo a ver com a primeira, elas se complementam, porque outro grande problema de você focar no resultado final é você achar que um dia vai acabar. E quem estuda inglês há algum tempo sabe que esse processo é eterno. O seu comprometimento com a aprendizagem, ele é para sempre. Porque por mais que você alcance as competências que você deseja, esse processo nunca vai acabar, porque ninguém sabe tudo. Até hoje eu aprendo palavras e expressões em português, então imagina em inglês, né? E é importante que você tenha consciência disso, que você tenha consciência de se comprometer com esse aprendizado para sempre. Portanto, não determine um prazo. E por mais que pareça óbvio, eu te peço, eu insisto em te pedir, não desista no meio desse processo. Vários alunos, eles acabam desistindo por achar que já sabem muito, por ter conseguido a competência oral que desejavam ou por conseguir se expressar e estacionam e param no meio desse processo. Então, preste atenção e continue sempre subindo esses degraus do conhecimento. Você com certeza vai alcançar os seus objetivos, mas é sempre importante que você trace novos caminhos e novos objetivos dentro desse aprendizado. E falando em objetivo, não cometa esse erro também, porque começar os estudos sem uma meta, um plano traçado, é totalmente desestimulador e um passo a mais para a sua desistência. Saber onde você quer chegar é essencial para te manter firme nesse processo. Porque ter um objetivo te traz de volta para o caminho caso você perca o foco. Então pare e pense, onde você quer chegar, para que você quer alcançar isso e de que forma você vai fazer para ter esses resultados. E é algo muito pessoal, não fica naquele discurso de eu quero ser fluente, porque isso todo mundo quer. E também existem diferentes conceitos de fluência, então é importante que você trace esses objetivos para você, de uma maneira muito detalhada e bastante pessoal. Porém, lembre-se que definir metas é diferente de focar no resultado final, como a gente já falou anteriormente. Esse era o que eu muito queria falar com vocês. Quando eu digo responsabilizar os outros, eu incluo tudo e toda e qualquer coisa. De nada adianta você ficar naquele discurso de o sistema educacional no Brasil é ruim, ou a minha escola de inglês não funcionava. Entenda isso de uma vez por todas. Você é o único responsável pelo seu aprendizado. E uma vez que você chama essa responsabilidade para si
e entende de que nada adianta você estar na melhor escola, ou com o melhor professor, ou usando a melhor metodologia, se você não estiver comprometido com você mesmo, você não vai alcançar resultados. Uma vez que você tem consciência disso, você se esforça cada vez mais. Pensa que todo livro, metodologia, escola, professor, sistema, eles são como um veículo que vai te levar ao teu objetivo final. Ele vai te conduzir até lá. Porém, é você quem dirige. Você é o responsável pela velocidade que você vai e da maneira como você vai chegar lá e qual caminho você vai percorrer. Então, professores e métodos, eles são guias. E aqui eu aproveito para chamar um pouquinho mais a sua atenção. De nada adianta você frequentar um curso 2 horas por semana e achar que isso é a solução dos seus problemas. O curso que você pode estar frequentando, ele é um guia, ele é uma direção, mas ele não é a única forma que você tem para chegar lá. Então, por mais que você frequente escolas tradicionais, você precisa se cercar de mais elementos, de mais substâncias para você conseguir acelerar esse processo. Portanto, assuma essa responsabilidade agora mesmo. Esse é um pouco delicado e controverso, mas a gente acredita que focar na gramática pode atrapalhar o seu desempenho. Veja que focar na gramática explícita, nomeada, detalhada, até porque uma língua ela é formada de gramática e a gente precisa dela, a gente usa ela o tempo inteiro para formar uma frase. O problema está na forma como a gente usa. Pensa comigo, você não precisa saber o nome dos tempos verbais para conseguir montar essas estruturas. Ficar com passado, presente e futuro pode ser suficiente. Então, o ideal é você se concentrar em como as estruturas funcionam. E isso você pode conseguir através de modelos, pelo que você ouve, assiste ou lê em inglês. E quanto mais natural for esse aprendizado, vai ser mais fácil e mais divertido. E esse é o erro número 5, mas eu vou aproveitar para dar um extra aqui dentro. Por favor, esqueça de uma vez por todas essa ideia de tradução literal. A gente está falando de gramática, então é importante a gente entrar nessa questão da tradução também. Traduzir de maneira livre, de forma literal, não é o ideal. Porque se você pensar em palavra por palavra, você não vai conseguir comunicar aquilo no outro idioma. Ou você acha que, por exemplo, a expressão mamão com açúcar, em português, que significa algo fácil pra gente, seria dito papaya with sugar. Isso não vai fazer o menor sentido para eles. Você precisa encontrar a expressão equivalente. De que forma eles dizem isso no idioma deles? Então você vai encontrar outras maneiras, com outras palavras e outras expressões que, se fossem traduzidas, não fariam sentido pra gente. Como a piece of cake, por exemplo, um pedaço de bolo, que eles querem dizer que é fácil. Portanto, cuidado com as traduções literais, abra sua mente para começar a fazer a equivalência e a compreensão ao invés da tradução em si. E para que você consiga essas traduções assim de uma maneira tão legal, o ideal é que você vivencie o idioma, e essa é a dica número 6. Vivenciar o idioma, ou melhor, não vivenciar o idioma é um dos erros mais cometidos pelos alunos. E esse, inclusive, pode ser o erro campeão, porque você pode até pensar que pegar o material uma vez por semana para ir à aula ou fazer as suas tarefas é o suficiente, mas na verdade não é o que vai te levar à fluência. Nós já falamos antes que apenas frequentar um curso por 2 horas por semana não é o suficiente. Você precisa viver o idioma, se cercar dele o máximo que você puder. E para fazer isso é muito mais simples do que você pensa. Na verdade, é só substituir atividades que você já faz em português para o inglês. É como se você trocasse ali uma chave. Você vai continuar fazendo as coisas que você já faz, só que em inglês, ao invés de usar o português para fazer essas atividades. E isso pode ser feito de tantas e tantas maneiras que não caberia aqui nesse vídeo. A gente vai ficar horas e horas falando sobre isso, mas a gente tem um e-book que se chama Maneiras Simples de Colocar o Inglês em Prática, que você pode baixar clicando aqui na descrição desse vídeo. Então, após essa leitura, eu tenho certeza que você vai ter bastante condição de se cercar do idioma e, consequentemente, dar um passo a mais na sua fluência. Eu sei que muitas vezes é incontrolável, mas você precisa levar a sério essa questão de combater a sua vergonha. Porque errar, cometer erros em inglês, é absolutamente natural e até necessário, porque é através desses erros que você aprende. Então, através de técnicas, como falar com você mesmo em casa, por exemplo,
é o que você vai conseguir destravar aos poucos. Então fale com você mesmo na frente do espelho e em voz alta para você se preparar para as oportunidades, para você ficar à vontade quando encarar uma situação real. Essa é uma maneira de vencer esse obstáculo. Começando com você mesmo em voz alta, mesmo que tenha membros da sua família à sua volta, já comece a se acostumar com as pessoas. E dessa maneira, quando você tiver a oportunidade de conversar com alguém ou mais avançado do que você, ou até mesmo um nativo, não tenha medo. Aproveite esse diálogo para aprender, use a favor do seu aprendizado. E eu sei que eu te prometi 7, mas eu preciso te dar um 8º, porque esse aqui é um dos que eu considero mais importantes. Pare de se comparar com os outros. Muitos alunos vivem dizendo: porque fulano sabe mais, porque ele fala melhor, porque ele tem mais facilidade nisso. Para com isso agora mesmo. Primeira coisa que eu quero te dizer é que cada ser humano é um indivíduo diferente. Ou seja, ele tem facilidades diferentes, uma velocidade de aprendizado diferente, um modo de aprender diferente. E respeitar essas condições e esses limites é muito importante. E outro ponto é, você não sabe como é o processo de aprendizagem desse aluno. Quanto tempo ele se dedica por dia, há quantos anos ele estuda, como ele faz para aprender, com quais métodos, ferramentas, o quanto ele vivencia o inglês. Então, para com isso agora mesmo. Se você quer se comparar com alguém, só tem uma pessoa com quem você pode se comparar, você mesmo no seu passado. Pare e reflita, olhe para trás. O que você sabia ontem? Isso te dá uma clareza de como está a sua evolução. Então foque no seu processo, no seu aprendizado, nas suas habilidades, porque dessa maneira você vai colher os frutos. E eu espero ter aberto a sua mente e transformado a maneira como você encara o seu aprendizado. Tá ciente de todos esses detalhes vai te aproximar do teu sucesso. E claro que se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e abra a mente deles também. Afinal, como a gente sempre diz, conhecimento é algo que você pode compartilhar infinitamente e nunca vai ficar sem. E não esqueça de dar o seu like, porque por mais que ele pareça simples para você, ele é muito importante para apoiar o canal e principalmente para a gente saber se você gosta de vídeos como esse, para que a gente continue produzindo o melhor conteúdo para você. Se inscreva também e acione o sininho para receber as notificações, apesar de você já saber que o nosso compromisso com você é toda quinta-feira. Thanks for watching and I see ya!